Tem muita gente que parou no tempo e nem percebeu. A vida seguiu, as pessoas mudaram, tudo mudou, mas por dentro aquela pessoa continua lá atrás, revivendo a mesma história todos os dias. E talvez essa pessoa seja você. Tem gente que ficou presa em um relacionamento que acabou, ou em uma separação, em uma perda, ou em uma fase da vida que nunca mais voltou. E não é que essa pessoa não queira seguir. Ela até quer seguir, mas ela não consegue porque ela está presa lá emocionalmente. Ela acorda, vive o dia, faz o que precisa fazer, mas por dentro continua revivendo conversas, pensando tudo que poderia ter feito diferente, imaginando como seria se aquilo não tivesse acabado, se aquilo não tivesse acontecido, se eu tivesse evitado. E sem perceber, vai deixando a vida passar. Pode ser um casamento que não deu certo, um término que nunca foi superado, a perda de alguém, uma traição, uma injustiça, ou até uma versão antiga de si mesma que não existe mais. E o problema é que enquanto você está presa no passado, o presente está passando e o futuro também. Ficar presa no passado dá uma falsa sensação de controle, porque ali você ainda tenta entender, explicar, consertar, mas a verdade é que o passado não muda, ele não volta, ele não tem como ser mudado. E quanto mais você tenta voltar, mais você se afasta da vida que poderia construir. Tem gente que não sofre pelo que perdeu, sofre porque não aceita que acabou. E aceitar dói muito. Aceitar que aquela fase terminou, aceitar que aquela pessoa não volta, que aquela versão da tua vida ficou lá atrás. Mas é só a partir dessa dor que a vida começa a andar de novo. E a gente foge muito de sentir dor, a gente não quer, ninguém quer. Enquanto tu continua olhando para trás, não consegue enxergar o que está à sua frente. E talvez tenha muita coisa aí esperando para te viver e tu simplesmente não consegue enxergar. Se isso está fazendo algum sentido para ti, me conta aqui nos comentários se você sente que ficou preso em alguma fase da tua vida. Se esse tipo de conteúdo te ajuda de alguma forma, se inscreve aqui no canal. Tem pessoas que passam anos presas em uma história que já terminou, recontando, revivendo, alimentando algo que simplesmente não existe mais e sem perceber, vão deixando de viver novas histórias. Isso é perigoso, é triste, porque o tempo não para e o tempo não volta mais. E um dia a pessoa acorda e percebe que perdeu a própria vida, presa em algo que já tinha acabado. Seguir em frente não significa esquecer, porque não tem como esquecer, a gente guarda essas coisas na nossa memória. Não significa também fingir que não doeu, significa simplesmente aceitar que acabou. E decidir que a tua vida não vai parar e não vai acabar junto com aquela situação. Você pode não mudar o que aconteceu, mas pode escolher não continuar vivendo dentro disso. Talvez hoje o que você mais precisa não é entender mais o passado, é soltar, porque ele já foi. Mesmo que doa, mesmo que não faça sentido ainda, porque a vida não está lá atrás, ela está aqui e ela está te esperando. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E aproveita os outros vídeos aqui do canal. E esse vídeo aqui foi especialmente pensando em uma pessoa que é muito especial para mim, que é meu pai. E ele ficou preso. Ele ficou preso no passado dele, ele ficou preso depois da separação que ele teve com a minha mãe. E eu tinha 12 anos, hoje eu tenho 43 anos. Passaram 31 anos, ele nunca mais saiu de lá, do passado. É triste ver, né? Cada encontro que a gente tem
mesmo que sejam poucos encontros, porque a vida, né, foi nos afastando, mas é sempre a mesma conversa, é sempre a mesma história. E não é porque ele já está mais idoso, né? Porque a gente sabe que os idosos, eles começam a repetir histórias, enfim. Mas desde sempre, o assunto dele é esse. É de 31 anos atrás. Por que que a gente se separou? Por que que eu não fiz isso? Por que que eu não fiz aquilo? E já muitas vezes eu conversei com ele, expliquei, né, que passado é passado. Mas quando a pessoa não entende, é muito difícil. Falei para fazer um tratamento, porque às vezes a gente sozinho realmente a gente não tem força suficiente. Mas também ele não aceitou. Então, a gente vendo essas coisas assim mais próximo, a gente entende que tem muitas pessoas que passam por isso. E é triste demais. Depois dessa separação, que faz 31 anos, ninguém mais deixou a vida acontecer. Ele nunca mais se envolveu com outra pessoa, ele nunca mais viveu novamente. Imagina, ele tem 68 anos, há 30 e poucos anos atrás, ele tinha 40, 39. Ou seja, ele era super jovem ainda, ele tinha muita coisa para viver. Não que ele não seja agora, mas o que eu quero explicar aqui é que ele deixou muita coisa para trás, poderia ter construído uma nova família, poderia ter vivido coisas novas, poderia ter amado uma outra pessoa, enfim. Estou falando sobre isso porque talvez tu esteja passando por isso agora. E eu quero que tu entenda, isso acontece sim, a gente sofre, a gente muitas vezes não entende o que está acontecendo naquele momento, mas a gente só consegue se reconstruir e sair de uma situação no momento que a gente solta, que a gente aceita e que a gente então se abre para a vida novamente e ver o que ela tem a nos oferecer. Obrigada por ter ficado até aqui comigo. Um beijo e até o próximo vídeo.